Boa noite a todos. Desculpem os problemas, mas eu acredito que foi causado pela internet. Mas nós estamos aqui, hoje, dia 6 de outubro de 2022, na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis, para mais uma palestra pública, cujo tema é Francisco de Assis e a pregação das almas. Então, como eu havia falado anteriormente, nós vamos abrir agora o ecrã para partilhar o documento, porque está ventando muito aqui, então eu acredito que tenha tido alguma interferênciazinha, tá? Então vamos lá, vamos partilhar, vamos vibrar para ver se tudo abre direitinho. Aqui, vamos lá. São os problemas da tecnologia do mundo atual. Vamos lá. Vamos aguardar aqui para ver. Vamos tirar essa lapelazinha para lá. Vamos ver aqui. Vamos ver se abre o. Ai, meu Deus do céu. Não quer abrir. Tá, abriu, graças a Deus. Abriu. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver? Abriu sim. É a tal da tecnologia. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Vamos lá. Francisco de Assis e a pregação às aves. Desculpem aí, gente, qualquer probleminha, mas vamos lá. Então, todos vendo bem, né? Então, Francisco de Assis é aquele nosso irmão querido, né? Que nasceu naquela região da Itália, aquele nosso irmão que sempre demonstrou um grande amor, um grande carinho por todas as pessoas, que começou muito jovem a sua caminhada como grande discípulo de Jesus. Não é? Nós conhecemos essa história de Francisco, sabemos que Francisco é a reencarnação do discípulo mais jovem de Jesus, João o Evangelista, aquele que, como João, desencarnou de morte natural, foi o único, todos os outros foram martirizados, mas João já era um espírito evoluído e fez um trabalho maravilhoso depois da morte de Jesus, divulgando esse evangelho. Durante muito tempo trabalhou ao lado de Pedro na Casa do Caminho e mais tarde irá reencarnar na Itália para dar continuidade a esse trabalho de evangelização da humanidade. Então nós trouxemos essa história dessa pregação às aves, porque com certeza será muito interessante, nós poderemos fazer vários links, porque esses espíritos assim mais elevados, quando eles falam alguma coisa, quando eles trazem uma orientação, aquilo não se prende apenas àquelas palavras, o alcance é muito maior. Então, esse texto, né, essa pregação, esse sermão que ele faz às aves, tem muita profundidade e nós vamos observar como a mensagem dele toca a cada um de nós. Então, vamos iniciar aqui. Deixa eu avançar. Certo dia, Francisco saiu para uma missão. Ia com ele Frei Marceu e Frei Ângelo. Era uma coisa muito comum. Dificilmente Francisco ia sozinho. Na maioria das vezes, eles sempre levavam um ou dois ou três companheiros nessas caminhadas, nessas viagens. Entre Canário e Bevagna havia um local silvestre, um bosque, né? Onde havia um pequeno descampado e ao redor muitas árvores de todas as espécies. Em cima das árvores, voando em revoadas espalhadas pelo chão no descampado, muitas aves cantavam e se confraternizavam com um grande alarido. Então ele encontrou um local com muitas aves, né? E as aves, algumas voavam, outras estavam espalhadas no chão e cantavam, né? Com um grande alarido, com muito barulho. O santo falou a seus discípulos: esperem um momento,
vou pregar às nossas irmãzinhas aves. Então ele olhou e viu, porque é uma coisa muito interessante. Quando João Evangelista esteve preso na ilha de Patmos, já estava lá há muito tempo, os soldados riam dele, porque às vezes viam João na beira da praia pregando para os peixes. E os peixes, né, ficavam tudo assim na beira da praia, como se tivessem parados ouvindo. Então era uma prática de João, pregar para os peixes. No início, os soldados, porque ele vivia numa ilha, era uma ilha prisão, os soldados chamavam ele de louco, achavam engraçado e ficavam escondidos no meio do mato, escutando as pregações de João aos peixes, como também fazia aos outros animais silvestres às vezes. E esses soldados, de tanto parar para ouvir as pregações de João para os peixes, para os outros animais, eles acabaram se evangelizando e se tornaram cristãos. Francisco tem o mesmo costume. Ele também vai pregar às aves, como João, evangelista, pregava aos peixes. Então ele parou ali naquele bosque, virou-se para os irmãos e disse assim: esperem aqui um momento, vou pregar às nossas irmãzinhas aves. Entrou no campo, indo de encontro às aves que estavam no chão, e mal começou a pregar, as aves que estavam nas árvores desceram, porque haviam aves voando, outras nas árvores e outras no chão. Quando ele começa a falar, as aves que estavam voando e nas árvores desceram e ficaram no chão junto com as outras, não é? Imagine o magnetismo desse homem. Nenhuma ave se mexia. Todas elas ficavam no chão paradinhas. Embora andando, ele passasse perto delas e mesmo chegasse a roçar nelas com a extremidade de sua veste. Então elas ficavam no chão ali como se fossem espectadoras dele. E ele circulava entre elas, conversando com elas, e nenhuma delas saía do lugar. Ficavam paradas, mesmo que a roupa dele esbarrasse nelas. E ele dizia às aves: minhas irmãzinhas aves, vocês devem muito a Deus, o Criador. E por isso, em todo lugar que estiverem, devem louvá-lo. Vamos prestar muita atenção nesse início dessa pregação de Francisco às aves. Ele diz: minhas irmãzinhas aves, vocês devem muito a Deus, o Criador. E por isso, em todo lugar que estiverem, devem louvá-lo. O que fazem as aves? Elas voam. Elas vão de um lugar para outro. Não é? Sempre que existiram aves no mundo, elas estão voando. Desde que as primeiras aves surgiram no planeta Terra, o que elas fazem? Elas voam. Dizem que as aves descendem dos répteis. Então, as aves, no momento que elas ganharam suas asas, elas começaram a voar, indo de um lugar para o outro. As aves não lembram os espíritos? Os espíritos, desde que foram criados, eles não estão voando de um lugar para outro, de um planeta para outro, né? Não é? Nós somos, as aves não viajam em migrações de um extremo do planeta para outro, os espíritos não voam, né? Não viajam pelo espaço de um planeta para outro, de uma região para o outro. E aqui, cada reencarnação não é uma viagem. De vez em quando nós estamos, enquanto estamos no plano espiritual, estamos voando, mas de repente nós precisamos reencarnar, então precisamos pousar em algum lugar, não é? E aí pousamos no planeta, ficamos ali um tempo naquele planeta, depois que desencarnamos, o que é que nós fazemos? Voltamos
a voar. Então, nós podemos dizer que nós somos também as aves do Senhor, que vivemos viajando pelo espaço e às vezes precisamos pousar, como as aves migratórias fazem. Elas viajam, mas de repente elas param numa montanha, numa beira da praia, numa certa região, e ali elas passam um tempo para descansar. E depois elas seguem viagem. Assim é com o espírito. E quando Francisco diz: minhas irmãzinhas aves, vocês devem muito a Deus, o Criador. E por isso, em todo lugar que estiverem, devem louvá-lo. Os espíritos, as aves do Senhor, nós somos as aves, as criaturas do Senhor, e devemos agradecer sempre ao Pai por ter nos criado. O sentimento de louvor a Deus nasce naturalmente na intimidade da criatura. Quando percebe a grandiosidade do Criador, é preciso que o nosso louvor se estenda além do momento de enternecimento e admiração. Porque muitas pessoas, elas têm o hábito de ficarem louvando a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E o louvor só passa do glória, só vai até o glória a Deus. Mas, na realidade, como nós já falamos aqui muitas vezes, né? Esse louvor tem que se estender, tem que ir além do momento de enternecimento e admiração. Deve ampliar-se no sentimento de respeito ao autor da vida e às suas obras. Respeito ao autor da vida e às suas obras. Assim, nós também estaremos louvando a Deus quando respeitarmos as obras da criação. Como é que se respeita as obras da criação? Não poluindo rios, mares, o solo, o ar, não caçando os animais, não realizando queimadas e promovendo desmatamento. Não é? É uma forma de nós louvarmos a Deus. Porque o que Francisco disse? Vocês têm muito que agradecer a Deus. Ele disse assim para as aves. E nós também não temos. Então, se estamos aqui, devemos louvar ao Senhor. Mas esse louvor não pode ser apenas ali verbal. Precisa ser através também da ação. Respeitando as obras da criação. Todas as obras da criação. E esse planeta é uma obra da criação. Todos os seres que existem aqui, tudo que existe aqui, é obra da criação. E nós, talvez a criação mais espetacular do Senhor, Espírito, ele tem que dar o exemplo. Ele tem que dar o exemplo. Mas será que nós estamos realmente respeitando as obras da criação? Então, devemos começar por respeitando a natureza. Né? Essa natureza que nos cerca e tão importante para nós. Porque se nós destruirmos o solo, os oceanos, né, o ar, se nós destruirmos, poluirmos tudo isso, nós seremos as primeiras vítimas. Não é verdade? Louvaremos a Deus também olhando o nosso próximo como irmão e assim o tratando, trocando o olhar de indiferença com que muitas vezes cruzamos a multidão por um olhar de ternura e apreço. Então, louvar a Deus também passa pelo respeito da natureza, pela conservação dos recursos naturais e pelo amor aos semelhantes. No livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 39,
Já nos era ensinado isso. Está aqui. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se e um deles, doutor da lei, fez esta pergunta para pô-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento, né? Este é o maior e o primeiro mandamento. Aí ele diz, e o segundo semelhante a estes, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí a pessoa disse, nossa, que ensino maravilhoso que Jesus trouxe para nós. Mas isso não foi Jesus que nos trouxe. Muito antes de Jesus, esse ensinamento já fazia parte da lei. Porque muita gente diz assim, o ensinamento de Jesus, não, Jesus está repetindo um ensinamento que já tinha sido dado há muito tempo. Aí nós vamos lá no livro de Deuteronômio, que foi o último livro escrito por Moisés, porque o Deuteronômio faz parte do Pentateuco Mosaico, que o primeiro livro foi Gênesis, o segundo foi Êxodo, o terceiro foi Levítico, o quarto foi Números e o quinto, Deuteronômio. E lá, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz assim, ouve, ó Israel, estou lendo desde o 4 e o 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro. Lembra? É o primeiro. Porque lá em Mateus, vou voltar aqui rapidinho em Mateus, peraí que eu tirei. Lá em Mateus, como nós lemos, só para a gente lembrar bem, porque são coisas que a gente não pode esquecer. Deixa eu puxar aqui. Lá em Mateus, primeiro está assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Em Deuteronômio, Moisés escreve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Repare, Jesus está repetindo o que Moisés escreveu em Deuteronômio. E aí, mas isso continua. Depois, em Levítico, vai estar escrito assim, não te vingarás, não guardarás rancor contra os filhos de teu povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, guardareis os meus mandamentos. O que Jesus fez? Jesus reuniu o que estava em Levítico, capítulo 19, versículos 18 a 19, e o que estava em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, e colocou aqui, em Moisés, quando um dos discípulos perguntou para ele, qual é o maior mandamento? Ele reuniu Deuteronômio e Levítico e respondeu para o discípulo. Por isso que ele diz, nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Por quê? Ele repetiu o que o profeta havia dito em Levítico e o que tinha dito em Deuteronômio. Por isso que ele diz, nesses dois mandamentos que eu estou passando para você, é a mesma coisa que está lá, que o profeta falou em Deuteronômio e Levítico. Então, esse ensinamento não é coisa nova. Não é coisa nova. Foi dito quase 2000 anos antes de Jesus. Isso é louvar o Senhor. Por isso, Jesus falou, aves, vocês precisam agradecer muito e louvar o Senhor. Pregação às aves é para nós, os espíritos. Porque ali
Francisco estava falando com as avizinhas que estavam no chão, mas a multidão de espíritos que estavam à volta dele, desencarnados, ouvindo aquela pregação. Será que ele estava falando para os passarinhos? Para os passarinhos? Não. Quando ele está passando por aquele bosque com os dois companheiros, ao olhar para o bosque, ele viu uma multidão de espíritos que já sabiam que ele ia passar por lá e ficaram aguardando por ele. Aguardando por ele. E quando ele os viu, ele disse: meus irmãos, fiquem aqui, porque eu vou pregar para as avizinhas. Os irmãos que estavam com ele não tinham essa capacidade de ver, mas ele tinha. Ele viu que havia uma multidão de espíritos ali, aguardando a chegada dele. E ele foi pregar para eles. E os discípulos dele, os companheiros dele, viram passarinhos no chão. Mas ele viu que outros eram os passarinhos. E foi para esses que ele foi pregar. Então, continuamos aqui. Embora tantos pensem em louvar a Deus como algo etéreo ou místico, o louvar a Deus pode estar nas ações mais simples do nosso cotidiano. Quando nossa mente mergulha na grandiosidade, quando a nossa mente mergulhada na grandiosidade do amor de Deus, conseguir percebê-lo nas pequenas ações de cada dia, né? Louvar a Deus será sentimento companheiro de nossas almas. Quando nós mergulharmos a nossa mente na grandiosidade do amor de Deus, conseguir perceber Deus nas pequenas ações de cada dia, esse ato de louvar a Deus será sentimento companheiro de nossas almas. Tudo que nós fizermos, devemos fazer com amor, estaremos aí louvando a Deus, não é? E aí continua Francisco na sua pregação. Louvá-lo porque ele está falando para as avizinhas, louvá-lo porque ele lhes permitiu que voassem, vamos gravar isso, tanto que eu sublinhei, 3 ações, que voassem para onde quisessem, livremente. Primeiro, voar para onde a gente quiser, livremente. E vos deu a vestimenta duplicada e triplicada. E todo ornamento delicado e multicor. E precisais ainda ser gratas pelo alimento que ele vos dá. Sei que para isso tenhas de trabalhar. E ainda pela bela voz que ele vos deu para cantar. Então nós temos aí, voamos livremente para onde quisermos. Temos uma vestimenta duplicada e triplicada. Temos um alimento que nos garante a vida e uma bela voz para cantarmos. 4 presentes que o Senhor nos deu. O livre-arbítrio. Eu posso voar livremente para onde eu quiser. Com a conquista do raciocínio, o homem adquire também o livre-arbítrio, ou a faculdade de escolher por si mesmo o caminho a palmilhar, voarmos para onde quisermos. Concedendo-nos o livre-arbítrio, Deus nos proporciona, assim, a oportunidade de edificar o nosso próprio progresso. Com isso, somos os construtores da nossa própria felicidade ou do nosso sofrimento, pois temos a liberdade de escolher o caminho que mais nos agrade. Eu tenho o direito de voar para onde eu quiser e semear o que eu quiser. Então, Deus me deu a liberdade para voar. Desenvolvendo-se com a razão, quanto mais se desenvolve o espírito, mais se acentua a sua liberdade de escolha, aliada à responsabilidade individual, do mesmo modo que um adulto pode decidir acerca de muitas coisas, que a uma criança não é permitido pela sua capacidade de discernimento. Sem a sua incapacidade de discernimento. Sem o livre-arbítrio, seríamos apenas máquinas sem responsabilidades pelos equívocos cometidos ou méritos pelas conquistas realizadas. Sem o livre-arbítrio, seríamos aves com as asas cortadas. Não poderíamos voar. Não poderíamos voar. Pelo livre-arbítrio, o homem, mesmo que coibido fisicamente, mesmo que preso fisicamente,
será sempre senhor dos seus pensamentos e de suas aspirações, pois ninguém pode interferir em nossas consciências. Mesmo que você esteja limitado a um espaço, você continua podendo voar, porque a sua mente ninguém pode prender, a não ser que você sofra um constrangimento causado pela ingerência de uma outra mente sobre a sua. Tá? Mas se não for assim, você é livre para voar. Sendo livre para semear e devendo sempre colher o que foi plantado, entendemos que a criatura que hoje luta em meio totalmente adverso aos seus desejos ou ideais é alguém que no passado fez mau uso de seu livre-arbítrio e hoje se defronta com as consequências de seus próprios atos. Não é? E aí nós vamos falar da vestimenta duplicada ou triplicada que o Senhor também nos deu. Perispírito é invólucro fluídico semimaterial que serve de veículo de manifestação do espírito no plano espiritual. Constituído de fluidos próprios do mundo em que estagia, o espírito serve também de elo de ligação do espírito com o corpo físico quando se encontra encarnada. Então Deus nos deu uma vestimenta duplicada, triplicada, porque temos também ainda o duplo etéreo, não é? Ligando, muito ligado ao corpo, fazendo parte desse perispírito. Desencarnando a criatura, o seu corpo físico sofre a decomposição natural da matéria e o espírito passa a se manifestar com o perispírito, também denominado de corpo espiritual. Então nós temos o nosso perispírito, temos várias outras camadas do perispírito. Então Deus nos deu essa vestimenta. Ele disse às aves: Deus deu a vocês uma vestimenta duplicada e triplicada para que vocês possam voar, para que vocês possam se manifestar. Outra coisa também, o alimento, o fluido vital, a vitalidade presente no corpo físico e no perispírito dos seres vivos é fornecida e alimentada por um elemento abundante da natureza, fluido ou princípio vital. Há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível, que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ativo no ser vivo, esse princípio se acha extinto no ser morto. Nem todo mundo possui a mesma quantidade de fluido vital. Ela pode variar nessa quantidade, não só entre espécies, mas também entre indivíduos, né? Padre Antônio Vieira, uma vez, disse: quer saber o que é uma alma? Observa o cadáver. Um ser morto não tem fluido vital. Não está vitalizado. Então, o fluido vital é o alimento que o Senhor oferece às avezinhas para que elas possam, ao ter um corpo, ter vida, né? Apresentar essa vitalidade. Olha quanta coisa Francisco disse para as avezinhas: vocês poderão voar livremente, terão um corpo, né? Duplicado, triplicado, receberão o alimento de graça, porque ninguém paga pelo fluido vital. Ninguém paga pelo fluido vital. Não é? A natureza nos concede esse alimento. E a palavra, lembra que ele falou? Vocês ganharão uma bela voz para poderem cantar, para cantarem. Meditemos da importância do verbo. Não é? A bela voz que o Senhor concedeu às avezinhas, para elas cantarem. Meditemos a importância do verbo, da palavra, e roguemos a Deus nos inspire, a fim de encontrarmos a porta adequada, a palavra certa, e sermos úteis aos outros, tanto quanto esperamos que os outros sejam úteis a nós. Isso é uma mensagem de Emmanuel, né?
Vamos meditar na importância da palavra. E lá na carta aos Efésios, que eu vou ler aqui na minha Bíblia, mas vocês podem ler aí, no capítulo 4, versículo 29, Paulo manda essa mensagem para os irmãos de Efésios. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Que nós não usemos o nosso verbo de forma pervertida, mas somente para a edificação, porque o verbo é uma bênção de Deus para o Espírito. Ele também diz assim, Paulo também fala na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Orai também por nós, pedi a Deus que dê livre curso à nossa palavra, ao nosso verbo, para que possamos anunciar o mistério de Cristo. É por causa desse mistério que estou preso. Então, orando também, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra para falarmos do mistério do Cristo. Então, que esse presente, que é essa bela voz que Deus deu às aves, seja para edificar, que a nossa palavra, o nosso verbo seja para edificar e para falarmos do mistério de Cristo. Que mistério é esse? O seu evangelho. Para nós pregarmos o evangelho. Ele nos disse, quando Jesus se despedia dos seus discípulos, ele disse, ide e pregai o evangelho pelo mundo. E como pregar o evangelho? Se necessário, use palavras. Então, pregue o evangelho pela ação e, se necessário, use o verbo, que é um presente de Deus para as almas. Vamos lá. E aí volta Francisco, né? Vejam, minhas queridas irmãzinhas, vocês não semeiam e não ceifam. É Deus quem lhes apacenta, quem lhe dá os rios e as fontes para saciar a sede. Aonde estão os rios e as fontes que Deus nos dá para saciar a sede? É Ele quem nos dá os montes e os vales para o seu refúgio e lazer, assim como lhe dá as árvores altas para fazerem os ninhos. Embora não saibam fiar e nem cozer, Deus lhes concede admiráveis vestimentas para todos vocês e seus filhos, porque Ele lhes ama muito e quer o bem-estar de vocês. Por isso, minhas irmãzinhas, não sejam ingratas. Procurem sempre se esforçarem e louvar a Deus. Planetas, mundos de provas e expiações. Deus nos deu uma casa planetária, onde tem rios e fontes, para nós saciarmos a nossa sede, onde tem vales e montanhas, não é? Para nós vivermos. Ele nos deu também uma casa. São os mundos nos quais o mal ainda predomina, os planetas, os mundos de provas e expiações. Nesses mundos, ainda o mal predomina sobre o bem. É a classificação que a Terra recebe. Seus habitantes já viveram certo progresso, porém ainda carregam numerosos vícios de imperfeição moral. Mas mesmo sendo um mundo de provas e expiações, é um mundo maravilhoso, porque Deus jamais daria para os seus filhos algo que não tivesse valor. Não é verdade? Então, é por isso que Deus nos permitiu habitar esse mundo, para que aqui, nesse planeta majestoso, né, nós teremos a oportunidade de reparar nossos erros por meio de um trabalho penoso, é verdade, para que a gente possa ir apagando as misérias da vida. Então, Deus nos deu vestimenta, alimento,
liberdade, nos deu o verbo e nos deu também o abrigo no planeta, ainda de provas e expiações, mas que vai avançar, vai progredir para o mundo de regeneração. Olha quantos presentes as aves ganharam do Senhor. E é isso que Francisco está exaltando para as avezinhas e dizendo por que elas devem agradecer e louvar sempre o Senhor. No entanto, nem todos os espíritos que estão na Terra estão em expiação. Precisamos também ver isso. Há alguns ainda mais inferiores do que nós, que estão aqui para aprender no contato com espíritos mais avançados. Lembra da escada de Jacó que falamos hoje? A escada é longa, mas tem muitos degraus. Nem todos estão no mesmo degrau. Os que estão no degrau dos degraus acima têm que auxiliar os que estão nos degraus abaixo. E os que estão nos degraus abaixo estão aprendendo com aqueles que estão nos degraus superiores, né? Então, a diferença entre provas e expiações é que provas são obstáculos, testes que impulsionam o espírito para subir um pouco mais nessa escada de Jacó. Já expiações são resultados de faltas que foram cometidas pelos espíritos em vidas anteriores. Elas são impostas pelo uso equivocado da liberdade de voar. Porque quando voamos, semeamos. A ave não faz assim. Às vezes, outro dia eu estava olhando a minha casa, eu tenho um vaso de planta que eu plantei uma planta lá. E quando eu olho, outra nascendo, totalmente diferente, disputando espaço. E eu disse, como é que essa planta surgiu? São os pássaros que jogam as sementes. Então, aquele que voa tem liberdade para semear, mas será responsável pela semeadura, né? Então, se não semeou bem, terá que passar pelas expiações para poder reparar os erros cometidos. E aí, Francisco volta à sua pregação, já encerrando o que ele tinha que dizer às avezinhas. Acabando de dizer-lhes estas palavras, todas as aves, num gesto quase uniforme, começaram a abrir os bicos e esticar os pescoços, à medida que abriam as asas e inclinavam reverentemente a cabeça até a terra, cantando, demonstrando assim que Francisco lhes havia proporcionado uma grande satisfação. Finalmente, São Francisco lhes fez o sinal da cruz e deu-lhes licença de se retirarem. Ele disse, vão, irmãos, vão em paz, vão, avezinhas do Senhor. Então, todas aquelas aves se levantaram no ar com um maravilhoso canto e logo se dividiram em revoadas e desapareceram atrás das colinas e das matas. Agora instruídas, com conhecimento mais apurado, começarão o seu voo, só que mais preparadas. Porque o grande cantor das aves trouxe para elas esse louvor, essa mensagem do Senhor para aquelas aves que estavam ali aguardando pela sua passagem, não é? Então, que lindo, né? Que lindo, né? E o nosso irmão Francisco de Assis continua aí, fazendo as suas pregações para aqueles que necessitarem ouvir uma palavra de agradecimento, uma palavra de consolo. Todas as suas pregações, todos os seus sermões tinham um objetivo. Nós somos as aves de Jesus, somos as aves do Senhor. E muitas vezes nós paramos no lugar para ouvir a palavra desse grande discípulo, desse grande trabalhador de Jesus. Então, meus irmãos, eu agradeço
a oportunidade de estar aqui refletindo sobre mais uma orientação que esse nosso irmão nos trouxe, e que os irmãos espirituais estão sempre a nos trazer, a nos orientar, ajudando na nossa caminhada. Então, eu deixo para todos um grande beijo, um grande abraço e um agradecimento a Francisco de Assis, a sua falange de espíritos amigos, que com certeza me inspiraram nessa noite para trazer essa mensagem para todos nós. Um beijo. E mais uma vez, muito obrigado. Então, encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, eu quero pedir para a nossa irmã Carmen Dolores fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Obrigada, Pai. Estamos felizes por ter tido a possibilidade de ouvir falar sobre os pássaros. Imitando o canto que elas têm, que as nossas palavras se tornem canto também, se tornem música. Seu microfone está fechado, Rose. Eu estou dizendo que devemos agradecer a Deus e a Jesus, aos amigos espirituais, por todas as bênçãos que recebemos. E como o acaso não existe, eu peguei aqui, né, aleatoriamente, um marcador de livro. E nesse marcador de livro é uma mensagem do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que diz assim: tende confiança na eficácia da prece. Quando ela parte verdadeiramente do coração, né? Tende confiança na eficácia da prece. Quando ela parte verdadeiramente do coração. Deus é bom. Então, que nessa prece final nós possamos manter firmes o nosso pensamento. Que possamos sempre buscar louvar a Deus, como nos ensinou Francisco de Assis. Não só através da palavra, mas através das ações. Sempre louvando e agradecendo a Deus por todas as dádivas que Ele nos concedeu. E aqui também agradecer ao Mestre Jesus, a Francisco de Assis e essa pleiade de espíritos que nos cercam nesse momento, em todos os nossos lares, onde quer que estejamos. Porque é isso que o Pai quer, que nós aprendamos a voar, voando com sabedoria, para podermos um dia estarmos bem próximos a Ele. Obrigado, Pai amado, e ser conosco, hoje, agora e sempre. Graças vos damos, Senhor, sempre. Então, meus amigos, desejo a todos uma boa noite, de muita paz, de muita luz, de muito amor, tá bom? Ó, um beijão. E tratem de voar. Tratem de voar. Vamos voar, porque Deus nos deu essa... Boa noite, até mais. Tchau, gente. Tchau. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe a todos.